la usurpadora, esperando por tu amor. Abigail chama Willie de sem vergonha e irresponsável, portanto ele só vai poder resolver as coisas se divorciando de Stephanie e devolvendo a honra de Viviana. Stephanie avisa que não vai dar o divórcio a Willie. Ela chama a Abigail de velha sem vergonha. Abigail ordena aos gritos que a perua deu fora. Viviana chega e dá de cara com a rival. Moacir abre a porta de sua casa e dá de cara com Antônia, morrendo de felicidade ao rever o amigo. Piedade tenta fazer Carlos Daniel enxergar que mesmo que Paulina estivesse afim de Douglas, ela era uma mulher livre para gostar de quem quisesse, apesar de não achar que isso realmente tenha acontecido. Carlos Daniel segue duvidando dessa tal amizade dos dois. Ele reclama de Paulina ser a presidente da fábrica, alegando a tradição, e Piedade manda o neto esquecer essa lorota de tradição, pelo amor de Deus. A vovó muda de assunto e agora quer falar sobre Paola. Viviana enfrenta Stephanie, que não deixa barato e a chama de vagabunda. A maluca pergunta quanto Viviana quer cobrar pelo tempo de diversão que proporcionou a Willie. Viviana se revolta e avisa que não vai retirar mais denúncia alguma, até porque Willie vivia atrás dela prometendo mundos e fundos. Ele levava para passear no carro dele todo dia, até que se cansou e bateu nela. Stephanie acha que é tudo mentira e grita que prefere Willie preso a vê-lo casado com essa asinha. Stephanie sai vaiada pelo povo da vila. Carlos Daniel se recusa completamente a receber Paola em sua casa. Piedade lembra que Paulina não quer abandonar a irmã e agora ela é uma pessoa muito influente na mansão. Carlos Daniel não dá o braço a torcer e ressalta que nem mesmo Paulina será capaz de convencê-lo a aceitar aquela bruxa de volta. Silvano dá um documento para Emiliana entregar para Paulina. Em seguida, Paulina descobre que o diretor autorizou que ela vá visitar Paola 2 vezes por semana. Abigail começa a passar mal de dor no peito com falta de ar e tudo. Viviana pede socorro aos vizinhos. Abigail é carregada para dentro de casa e não consegue melhorar. Viviana implora a Deus para não levar sua madrinha. Por mais que Antônia duvide, Moacir tem certeza de que ela só saiu da cadeia por causa dos Bracho. Piedade anuncia que vai pedir a opinião de Paulina sobre o assunto da volta de Paola à mansão. Carlos Daniel volta a repetir que não quer nem a sombra dessa mulher em sua casa. Piedade recorda que a megera tem todo o direito de voltar para lá, infelizmente. Paola finge uma melhora na fala diante de Paulina, que paparica a irmã. Paola pede roupa nova, bonita e sensual para ficar linda para Carlos Daniel. E Paulina fica desconfortável. Paola revela que falou com Carlos Daniel e Piedade e mente que eles concordaram que ela volte para a casa dos Bracho quando melhorar. Paola se deleita relembrando que vai ficar para sempre ao lado de Carlos Daniel, enquanto Paulina segura o choro. Paola diz a Paulina que em sua casa estão seus filhos e está confiante de que Carlos Daniel vai perdoar sua travessura, certa de que ele vai se render assim que ela fizer um mero carinho nele. Paulina lembra que a irmã está doente. Paola afirma que vai se recuperar, assim como se recuperou do acidente e foi curtir a vida com Douglas Maldonado. Paola recorda que Douglas até confundiu as duas. Paulina fica nervosa enquanto a megera jura que agora vai se aquietar, pois quer voltar a ser a senhora Bracho. Abigail diz a Viviana que não está melhorando e ela sai correndo para ir à farmácia. Na rua, Willie aborda Viviana para ameaçá-la. Ela avisa que não vai retirar a denúncia, ainda mais agora que sua madrinha está infartando por culpa de Stephanie. Viviana ordena que o maluco a solte e o ameaça de prisão novamente. Isabel chega na casa de Moacir e ele diz que tem uma surpresa para ela. Isabel começa a procurar pela casa e encontra Antônia. As irmãs se abraçam emocionadas. Na prisão, Paulina chega à conclusão de que Paola tem direito de voltar e retomar seu lugar. Mendive aparece e vê como a enfermaria mudou. Ele só lamenta que não há um remédio especial para a paciente do leito 3. Paulina propõe dar o dinheiro necessário para importarem esse medicamento do exterior. Ela revela que é milionária, graças à doação de um ricaço. Stephanie passa mal sozinha em casa. Willie entra às pressas e dá de cara com a esposa sentindo dores. Stephanie acha que o neném vai nascer agora.
Willie se estressa e exclama que isso não é hora, além do fato de que ela quase matou a madrinha de Viviana. Willie anuncia que fugirá da cidade, assustando Stephanie. Isabel atribui a soltura da irmã a Grumete ter recuperado a memória. Isabel, Moacir e Antônia conversam sobre a prisão. Antônia manda a irmã parar de acolher crianças necessitadas. Isabel culpa a Antônia por ter pedido dinheiro. As irmãs quase discutem, mas Moacir ordena que elas se reconciliem. As duas se acertam na hora. Isabel propõe ir com Antônia agradecer a família do Grumete. Paola conta para Galícia que o milagre de sua melhora aconteceu novamente, visto que os médicos da Europa também atestaram que ela ia morrer quando sofreu o acidente. Elvira embarca no teatro, simulando uma emoção perto da paciente coitadinha. Paola pede ao doutor que ele convença Carlos Daniel a aceitá-la no seio familiar dos Bracho de novo. Willie avisa a Stephanie que vai fugir com o dinheiro que sobrou. Ela lembra que vai usar essa grana para o hospital agora, mas ele exige saber onde está o dinheiro e que o hospital seja pago pelos irmãos dela. Willie exige saber onde está a grana. Stephanie diz que está na bolsa. Willie recolhe a mixaria, enquanto Stephanie agoniza de dor. Galícia telefona para Carlos Daniel, o convocando a ir visitá-lo. Agora que o doutor já foi avisado, Paola conta para Elvira que quer a visita de Paulina novamente para dar continuidade ao plano. Elvira lembra que Paulina só tem permissão para ver a irmã 2 vezes por semana e já gastou essas 2 visitas. Paola não liga e tem certeza de que Paulina vai dar um jeito. Patrícia chega na casa de Stephanie e parte com ela para arrumarem as coisas para ir ao hospital às pressas. Paulina pede a permissão de Silvano para visitar Paola novamente, pois ligaram da clínica avisando que ela está passando mal. Silvano atende o pedido na mesma hora, super solícito, mas em pensamento confia que Paulina vai cair na lábia dele. Galícia informa a Carlos Daniel que Paola está melhorando, lutando contra a ciência. Além disso, a megera precisa agora de carinho afetivo da família. Carlos Daniel se recusa, pois detesta e despreza a Paola. Stephanie conta para Patrícia que bateu boca com Viviana e Abigail e agora a velha está morrendo. Para piorar, Willie quer fugir da cidade antes que seja linchado. O telefone toca e Patrícia atende. Carlos Daniel jura por Deus que não vai permitir que Paola volte para sua casa e sugere que Galícia vá atrás dos muitos amantes da vilã para fazerem companhia a ela. Galícia lembra que não é bom que ele enfrente um escândalo. Carlos Daniel entra em razão e aceita colaborar com o doutor. Willie avisa a Patrícia que vai viajar e ela deve levar Stephanie para o hospital. Stephanie grita que quer falar com ele. Willie desliga o telefone na hora, a deixando surtada. Carlos Daniel pede para ter uma conversa com Paola. Ela se faz de vítima, se comparando a um papel de seda que pode voar com um ventinho. Carlos Daniel lamenta que ela não voe, pois todos teriam um descanso. Ela pede para ele não criticá-la, até porque o amou muito. Carlos Daniel garante que nunca vai perdoá-la. Patrícia informa a Piedade que Stephanie está internada no hospital graças a Willie. Adelina fica muito preocupada ao ouvir a vovó no telefone. Piedade conta para a querida que a filha dela vai entrar em trabalho de parto. Patrícia pergunta de novidades e Elvira informa que a qualquer momento o bebê vai nascer. Carlos Daniel recomenda que Paola vá procurar seus amantes, pois ela não vai voltar para casa dele. Ele gira a cadeira dela com ódio. Paola se diverte se fazendo de vítima e diz que ele está matando-a. Carlos Daniel deixa claro que não ligaria se ela morresse. Paola garante que nunca amou ninguém como ama ele. Já ele exclama que a odeia muito e decide parar de vê-la. Paola lembra que amava as crianças e até mandou sua gêmea para casa. Carlos Daniel refuta o argumento, até porque ela nem sabia quem era Paulina. No mesmo momento, batem a porta e Carlos Daniel abre, dando de cara com Paulina. Carlinhos fica ansioso para tirar o gesso e mostrar para a mamãe como melhorou. Piedade acha bom que vejam como compensar o atraso dele nas aulas. Carlinhos também quer logo começar a ter aulas de equitação. Ele pergunta quando será o julgamento e Piedade responde que será logo. Depois que ele sai, Adelina se mostra uma pilha de nervos sobre sua filha. Piedade garante que logo vão vê-la. Adelina fica nervosa para saber se já nasceu o neto.
a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. Enquanto isso, no hospital, Heloísa garante que de amanhã o filho de Stephanie não passa. Stephanie reclama que o covarde do marido não vai estar nem com ela quando o bebê nascer. Paola finge felicidade por Paulina estar lá lhe visitando e enrola até finalmente pedi-la para interceder com Carlos Daniel pelo perdão dele. Paulina enfrenta Carlos Daniel por não perdoar Paola, vê se pode uma coisa dessa. Ele pede para falar com a amada depois e avisa que está indo embora. Paola suplica para os dois ficarem e que Carlos Daniel segure sua mão. Carlos Daniel se recusa. Paulina se oferece para segurar, mas Paola grita que quer é que Carlos Daniel faça isso. Abigail tem certeza de que vai morrer e acha melhor que isso aconteça. Viviana implora o perdão da madrinha. Ela revela que Willie a encontrou para pedir que a denúncia seja retirada, mas não vai fazer isso pois ele vai pagar. Carlos Daniel pega na mão de Paola. A megera se vitimiza e Carlos Daniel lembra que ela está assim graças a ela mesma, que estava com o mundo inteiro em vez de estar na casa com o marido. Paulina manda Carlos Daniel parar com essa tortura. Paola implora pelo carinho e perdão dele. Carlos Daniel mostra que Paulina amou mais seus filhos do que Paola. A vilã pergunta se ele quer sua irmã ao seu lado em vez dela. Verônica entende o porquê Stephanie foi surtar com Viviana, provocando assim uma briga com Leandro. Verônica detona Viviana e Leandro detona Willie, gerando um impasse. Ela insinua que essa defesa toda dele é por outro motivo, mas não se prolonga no assunto. Leandro sai, deixando Verônica em dúvida se ele ainda ama a ex. Paola lembra a Carlos Daniel que é esposa dele. Carlos Daniel não se importa, avisa que ela nunca mais vai voltar para casa dele e sai em disparada. Paulina vai até a irmã e Paola ordena que ela interceda a seu favor. Ela lembra como ele nunca resistiu às suas carícias. Paulina pergunta se a irmã não se arrependeu. Paola deixa claro que não, pois fugiu de uma casa chata, 2 crianças mimadas, uma velha alcoólica e uma cunhada histérica. Paulina culpa Paola por Stephanie ser assim. Paola recorda que sua única diversão era o Willie. A megera vai logo avisando que se não se recuperar, vai precisar de uma casa para ser cuidada por criadas e, além disso, é uma mulher apaixonada. Paulina é torturada por Paola, que passa a mão no seu corpo afirmando que quis que seu perfume ficasse impregnado no marido. Adelina recrimina Piedade por prometer coisas que não pode cumprir. As duas não sabem como que vai ficar essa situação de Paola, mas entendem o porquê de Paulina não ir morar na casa do próprio cunhado. Adelina teme que o sofrimento recomece caso Paola vá para lá, principalmente para Carlos Daniel. Paulina oferece um padre para Paola, mas ela dispensa, pois tem certeza que vai curtir muito mais o inferno do que o céu. Paola finge tristeza pela irmã anunciar que está indo embora. Paulina garante que estará do lado dela e se retira. Ela fica nervosa após sair e parte com Emiliana. Mais tarde, as palavras de Paola ecoam na mente de Paulina e ela percebe que a megera não mudou, mas não pode abandoná-la. No dia seguinte, Carlos Daniel conta o que aconteceu em sua visita a Paola para a vovó. Piedade avisa que vai visitar Stephanie mais tarde. Enquanto isso, Patrícia dá atualizações para Rodrigo. Carlos Daniel aparece e Rodrigo lhe informa que Stephanie vai precisar fazer uma cesárea. E Willie desapareceu. Paulina se surpreende com a visita de Edmundo na enfermaria, já que ali é um lugar proibido, mas ele explica que o diretor permitiu. Ele cita que o conceito dela no presídio subiu muito. Paulina insinua que foi por um preço alto e Edmundo revela que já sabe. Rodrigo conta para Carlos Daniel que a madrinha de Viviana passou muito mal por culpa de Stephanie e agora os vizinhos querem linchar o Willie. Ele pede para que seja avisado caso Willie apareça e Carlos Daniel garante que o fará. Stephanie passa por uma cirurgia enquanto pressente que vai morrer. Edmundo avisa que tem a maior notícia da vida de Paulina. Ela pede para ele dizer o que é, nervosa. Edmundo revela a Paulina que conseguiu provas irrefutáveis da inocência dela e vai tirá-la da cadeia. Paulina só quer saber se Paola vai ser afetada. Edmundo não dá certeza, só diz que é provável. Ela recusa ser defendida se jogarem lama em Paola.
Edmundo revela que a polícia já investigou a bruxa. Patrícia fica nervosa com a cesariana de Stephanie e pede para Rodrigo autorizar como irmão dela. A operação inicia. Stephanie ouve o choro do neném e desmaia. Verônica recomenda a Carlos Daniel que ele aceite Paola de volta à mansão pelo bem dos filhos dele. Carlos Daniel afirma que seus filhos precisam de Paulina. Verônica então sugere que ele revele a verdade. Elvira maquia Paola. A megera combina com a enfermeira de dizer para todos que ela lhe arruma. Paola lembra que de uma coisa ela tem certeza e é de sua beleza. A bruxa detona Paulina e suas roupas baratas. Elvira se impressiona pelo fato da usurpação ter dado certo. Paola garante que Paulina não vai lhe roubar seu marido. Edmundo revela a Paulina que investigaram tudinho e ela está a um passo de ser livre. Paulina se revolta e pede para ele deixar o caso. Edmundo se nega e se despede. Paulina aperta a mão dele bem xoxa e ele sai. Paulina não entende por que Deus permite isso. Verônica pergunta a Carlos Daniel se ele consegue diferenciar Paola e Paulina caso trocassem de lugar de novo. Ele deixa claro que não, mas sabe que elas são completamente diferentes. Rodrigo informa a Patrícia que fizeram a cesariana. Heloísa aparece para noticiar que nasceu um lindo menino. Patrícia pergunta como está Stephanie. Braulio confirma para Douglas que na fábrica e na prisão já foram avisados de sua doação. Douglas fica curioso para saber como isso repercutiu e decide enviar uma carta para Paulina. Heloísa conta que Stephanie está fora de perigo. Rodrigo e Stephanie respiram aliviados. Em seguida, Lalinha é informada do parto e transmite a notícia aos demais empregados. Viviana não se aguenta em lágrimas diante de Leandro pelo estado de Abigail. Ele sai para falar com Viviana e logo lhe avisa que ela é a culpada, portanto, se Abigail morrer, pelo menos descansaria dela. Leandro recomenda que Viviana cuide da madrinha e esqueça de Willy. Ela jura que vai mandá-lo para a cadeia. Leandro pergunta se Viviana está grávida. Viviana confirma que pode estar e Leandro quase a ofende, mas se recompõe. Ele se limita a pedir para que ela retire a denúncia para conquistar o apoio dos Bracho. Piedade e Adelina conversam com Rodrigo e Patrícia. Carlos Daniel chega e pergunta de novidades. Todos querem ver a puérpera. Elvira passa a ligação de Paulina para Paola. Paola volta com sua voz teatral e comenta que espera ficar com Carlos Daniel até se cansar, pois está se apaixonando por ele. Paulina fica desconfortável e desliga. Paola debocha da irmã amando seu homem para Elvira. No quarto de Stephanie, Carlos Daniel se despede de Patrícia e Adelina. Stephanie delira, chamando por Willy. Heloísa explica que ela está com febre e por isso está assim. Stephanie acorda e todas contam que nasceu um menino lindo e saudável. Ela pergunta de Willy. Carlos Daniel se despede da avó e do irmão. Piedade descobre por Rodrigo que Willy saiu da cidade e nem sabe que o filho nasceu. Piedade percebe que tem mais caroço nesse angu. Rodrigo revela que Stephanie causou um mal-estar terrível na madrinha de Viviana. Stephanie fica doida para ver o filho e Heloísa diz que isso só vai acontecer quando baixar a febre. Patrícia conta que o neném é a cara do pai e acaba mentindo que Willy deve aparecer logo. Douglas escreve sua carta para Paulina. Mais tarde, Verônica desabafa com Rodrigo e Carlos Daniel que Leandro ainda defende Viviana com unhas e dentes. Ela sente que algo esfriou no relacionamento. Rodrigo tenta aconselhá-la. Verônica não consegue ficar feliz e se retira. Paola morre de tédio e de vontade de fazer maldades. Ela pede para Elvira ligar para Carlos Daniel. Enquanto isso, Rodrigo e Carlos Daniel conversam sobre Verônica. Carlos Daniel atende o telefone e Paola lhe pede para visitá-la, pois tem uma coisa a dizer. Carlos Daniel se irrita e joga o telefone longe. Paola diz que o ama e Carlos Daniel nem ouve. Leandro se mostra completamente contraditório e defende Viviana diante de Felipe e Guilherme. Os dois ficam contra o amigo e defendem Verônica diante de tudo. Leandro se irrita por achar que estão exaltando ela em detrimento a ele e se retira. Paola continua com seu teatro explicando que foi tudo uma travessura e Carlos Daniel segue distante do telefone. Ela garante que está disposta a reconquistá-lo. Enquanto Paola fala sozinha, Rodrigo espera que a bruxa se recupere para não morrer e virar mártir.
Carlos Daniel confessa que a odeia tanto que chega a dói. Paola percebe que está falando com as paredes e desliga com ódio. Paola jura a Elvira que vai se tornar a sombra de Carlos Daniel. Piedade morre de amores ao ver o bisnetinho. Ela lembra que Adelina agora tem um neto. Adelina morre de vergonha e pede para a vovó não falar isso. Piedade avisa a Stephanie que, ao sair da clínica, ela vai direto para a casa Bracho e se retira. Stephanie mima um pouco o filho antes de Heloísa levá-lo. Stephanie pede notícias de Willy para Patrícia.